Em 1881, o artigo Precisa-se de 1000 pregadores convidou os leitores da Torre de Vigia de Sião a participar na distribuição de publicações bíblicas. Alguns pregadores por tempo integral, chamados colportores, pregavam de casa em casa, levando a mensagem aos lares das pessoas. A Torre de Vigia de julho de 1881 lembrou os leitores de que todos os cristãos verdadeiros têm a responsabilidade de pregar. Assim como toda a testemunha de Jeová hoje, eles sabiam que aquela era a verdade e falavam dela às pessoas à sua volta. Em 1899, a Torre de Vigia de Sião propôs um novo método de pregação: entregar publicações às pessoas quando saíssem das igrejas aos domingos. Por um tempo, Russell tentou falar com os líderes religiosos. Então percebeu que não conseguiria mudar aqueles sistemas eclesiásticos, mas que era mais importante falar sobre a verdade diretamente com as pessoas. Imagine a reação delas ao sair da igreja. Você vai a uma igreja tradicional e ouve a pregação de alguém que, na sua opinião, é instruído e sabe o que está falando. Daí, ao sair, lá estão pessoas simples tentando transmitir-lhe algo sobre a Bíblia. Nossa obra nunca teve por objetivo criar controvérsias, mas sim atrair a atenção das pessoas à mensagem. Havia controvérsias porque os irmãos estavam lá, estavam pregando. Aqueles folhetos expunham que as religiões haviam se desviado dos ensinos bíblicos e deixavam os clérigos da cristandade furiosos. Isso acabava afetando o dinheiro que entrava em muitas igrejas. Porque quando as pessoas viam a verdade e percebiam que as religiões lhes tinham ensinado mentiras, elas se afastavam das igrejas e deixavam de apoiá-las. Em 1903, o Carnegie Hall, em Pittsburgh, foi o palco de um debate de 6 dias. Ephraim Eaton, pastor de uma igreja metodista episcopal e representante de uma aliança de clérigos protestantes, tinha um só objetivo: pôr fim à influência de Russell, especialmente com respeito ao que ele ensinava sobre a condição dos mortos. O que eles queriam era expor Russell como um impostor, que não sabia nada da Bíblia e que não estava qualificado para ir à tribuna e pregar sobre assuntos bíblicos. Russell se saiu muito bem em apresentar seus argumentos e esclarecer verdades bíblicas, mostrando que conhecia bem as Escrituras. As pessoas puderam ver não só a diferença entre os dois, mas também que as verdades da Bíblia eram claras em muitos daqueles pontos. Conta-se que um clérigo que tinha ido lá para apoiar Eaton falou depois para Russell: "Estou contente de vê-lo apontar a mangueira contra o inferno e apagar o fogo." No dia seguinte a cada debate, o jornal da cidade publicava-o na íntegra. Daí os irmãos tiveram uma ideia. E se o irmão Russell publicasse um sermão toda semana nos jornais simultaneamente? Então eles telegrafavam sermões para todos os jornais nos Estados Unidos, Canadá e até mesmo alguns países da Europa. Os sermões de Russell saíam em 2.000 jornais, alcançando 15 milhões de leitores. A mensagem se espalhava rapidamente, mas os estudantes da Bíblia estavam decididos a levá-la a todas as partes da Terra. Para isso, Russell planejou uma campanha ainda mais intensiva. Até 1908, a obra tinha sido organizada na cidade natal de Russell, Allegheny, que hoje faz parte de Pittsburgh, Pensilvânia. Mas, para realizar uma obra mais extensa, de alcance internacional, a sede, conhecida como Casa da Bíblia, era pequena demais. Em 1908, Russell enviou Joseph Rutherford e outros irmãos a Nova York para adquirir um local mais adequado para a sede. O local recebeu o nome de Betel, que significa Casa de Deus. Os que moravam ali passaram a ser chamados Família de Betel. Todos eram voluntários.
trabalhando arduamente para que a luz da verdade bíblica brilhasse em toda a Terra. Em 1891, Russell e alguns associados já viajavam a outros países para ajudar as pessoas em sentido espiritual. Gostaria que nossa pregação tivesse alcance mundial. Numa viagem de mais de 27 mil quilômetros, eles foram à Europa, à Ásia e à África. Com aquela viagem, eles perceberam a necessidade de produzir publicações em vários idiomas. Depois que Russell visitava um lugar, logo surgiam grupos de estudantes da Bíblia. A obra passou a ser internacional. De 1909 a 1912, Russell se empenhou ainda mais pela obra, viajando pela Europa, pelo Oriente Médio e, por fim, ao redor do mundo. Em suas viagens, ele pôde observar milhões de pessoas e ver pessoalmente o que significaria fazer a luz da verdade brilhar em toda a Terra. Em 1914, havia cerca de 5.000 estudantes da Bíblia pregando em 68 países. A população mundial estava chegando perto dos 2 bilhões. Havia alguma maneira de alcançar mais pessoas em menos tempo? Novas tecnologias possibilitavam isso. The Photo Grammar of Creation is presented by the IBSA, the International Bible Students Association. Its aim is public instruction along religio-scientific lines and in defense of the Bible as the inspired Word of God. Os estudantes da Bíblia realizaram algo inédito. Sincronizando slides e filmes com música e vozes, eles produziram uma apresentação audiovisual de 8 horas. A ideia era mostrar o desenrolar do propósito de Deus desde o início da criação da Terra até o reinado milenar de Cristo. As exibições eram feitas em sessões de 2 horas em 4 noites seguidas. A primeira parte apresentava cada um dos dias criativos, o dilúvio dos dias de Noé, e a fé de Abraão. A segunda parte continha cenas dos tratos de Deus com o Israel antigo. Desde o êxodo do Egito até o reinado dos reis de Judá. A terceira parte mostrava a destruição do Templo de Salomão e as profecias messiânicas e seu cumprimento. Na quarta parte, os espectadores viam a história do aumento do cristianismo, a perseguição que os primeiros cristãos sofreram e as enormes populações que ainda teriam de ser alcançadas com a mensagem do reino. As exibições eram feitas em 80 cidades por dia.
os próprios estudantes da Bíblia pagavam todas as despesas envolvidas no aluguel de locais adequados. Para a tecnologia da época, o fotodrama da criação foi uma façanha incomparável. Ainda levaria uma década para que um filme comercial de longa-metragem tivesse música, vozes sincronizadas e cenas em cores. Em apenas um ano, 9 milhões de pessoas em toda a Terra assistiram ao fotodrama da criação. E muitas delas ficaram convencidas de ter encontrado o caminho da crescente luz. Em 1876, Russell havia escrito um artigo na Bible Examiner com o título Os Tempos dos Gentios, quando terminam?, dizendo que os 7 tempos terminariam em 1914. Russell concluiu à base do sonho da árvore, registrado no capítulo 4 de Daniel, que a dinastia que começou com o rei Davi seria restaurada 2520 anos após sua queda. Durante esses anos, nenhum rei descendente de Davi governaria. Os estudantes da Bíblia se referiam a esse período como os tempos dos gentios. O que aconteceria quando esse período terminasse? Eles concluíram que, visto que Jesus era o único qualificado para assumir o trono de Davi, o próprio Cristo começaria a reinar em 1914. O que isso significaria para a Terra? Com base em Daniel capítulo 2 e Mateus capítulo 24, os estudantes da Bíblia pregavam que haveria um período de anarquia mundial que culminaria no fim do sistema. Eles acreditavam que, por volta daquela época, a congregação seria levada para o céu. Eles entenderam que 1914 seria um ano significativo, que marcaria o fim dos tempos dos gentios. Achavam que a obra estaria concluída e eles iriam para o céu. Eles esperavam um tempo de recompensa. Eles entenderam que aquele ano teria grande importância. Pensavam que 1914 marcaria o início do julgamento do mundo, ou o Armagedon. Mas as pessoas em geral esperavam um futuro diferente. Muitos que escreveram sobre a primeira metade de 1914 disseram que aquela época foi de excepcional tranquilidade, uma época muito promissora. Na opinião de alguns analistas, nunca havia existido condições tão favoráveis à paz mundial como em 1914. O que os estudantes da Bíblia pregavam sobre anarquia mundial parecia muito improvável. Mas os estudantes da Bíblia contavam os dias e continuavam trabalhando. Daí, em 28 de junho de 1914, o príncipe herdeiro da Áustria-Hungria e sua esposa foram mortos. Seu assassino disparou os tiros que desencadearam a guerra mais sangrenta que a humanidade já tinha visto.